História 1. O cachorro e a porta do porão. Serei o primeiro a admitir que sou uma das pessoas mais céticas que conheço. Eu não acredito em fantasmas ou em qualquer outra coisa paranormal. Estou rápido para descartar histórias que parecem falsas, ou no mínimo fabricadas. É por isso que estou completamente sem palavras sobre o que aconteceu comigo há apenas algumas semanas. Eu queria escrever tudo isso enquanto estava fresco na minha mente. Não consigo explicar o que aconteceu comigo e, para ser honesto, ainda estou apavorado. Pensei comigo mesmo. Talvez se eu escrever o que aconteceu comigo e compartilhar com a internet, talvez alguém lá fora possa explicar o que aconteceu. Bem, espero que alguém por aí possa explicar. Meu amigo Steve e sua esposa estavam saindo da cidade no fim de semana para o aniversário deles. Os dois não viajam sozinhos com frequência porque têm 2 filhos e um cachorro. Eu sei que para algumas pessoas isso é um problema de primeiro mundo e você está certo. Mas Steve não está enfrentando dificuldades financeiras. Ele construiu esta enorme casa no meio do nada, porque gosta de privacidade. E se você tiver a sorte de fazer isso, não posso culpá-lo. Bem, para Steve e sua esposa, as estrelas estavam prestes a se alinhar perfeitamente. As 2 crianças estavam saindo da cidade para algum tipo de viagem escolar, então elas iam ficar sozinhas, apenas com o cachorro. Quando Steve me contou tudo isso, eu insisti em ir e cuidar do cachorro no fim de semana para que ele e sua esposa pudessem fazer uma escapada romântica de fim de semana. Ele concordou e o plano foi definido. Eu estaria cuidando de seu lindo Golden Retriever nos finais de semana. Eu fui para casa na tarde de sexta-feira. Eu não trabalhei nos finais de semana, então planejei ficar lá de sexta a domingo. Steve encheu a casa de comida e lanches para mim e se certificou de que eu tinha tudo o que precisava. Foi um pouco exagerado para um trabalho de cuidar de animais de estimação no fim de semana, mas eu não estava reclamando. Eu amo cães e eu amo fins de semana tranquilos, então é uma situação vantajosa para mim. Agora para a parte assustadora. Na noite de sexta-feira, o cachorro e eu apenas ficamos juntos e assistimos a filmes. Steve me enviou uma mensagem por volta das 21 horas e disse: "Não fique com medo de estar sozinho naquela casa. Pode ficar bem assustador à noite quando você está sozinho." Eu mandei a ele um único texto LOL de volta e disse para ele calar a boca. Como eu disse antes, sou uma pessoa muito cética. Eu não tenho medo de casas vazias ou de estar sozinho no meio do nada. Estou bem ciente de que qualquer coisa pode acontecer, então eu simplesmente não me assusto facilmente. Eu dormi no quarto de hóspedes e o cachorro do Steve veio comigo. Fomos para a cama por volta da 1h. Às 3h21 da manhã, acordei com o som do cachorro latindo lá embaixo. Foi aquele latido alto e feroz. Eu não vou mentir, isso realmente me assustou. Mas mais do susto, surpresa. Não aquele tipo de susto que me faz sair da pele. Eu desci as escadas e durante todo o tempo, o cachorro nunca parou de latir. Eu finalmente encontrei o cachorro na cozinha, latindo para a porta que levava ao porão. Todo o cabelo nas costas dele estava em pé. O cachorro parecia incrivelmente assustado por algo. Eu estava chamando o nome dele e tentando acalmá-lo, mas ele simplesmente não parava de latir. Eu pego a maçaneta e isso fez o cachorro entrar em uma espiral. Ele estava agora correndo de um lado para o outro, latindo e simplesmente enlouquecendo. Claro, meu primeiro pensamento foi talvez algum tipo de intruso no porão. Possível, mas improvável. Steve tem todo aquele equipamento de segurança super chique, então arrombar não é algo fácil. Eu peguei uma faca grande da cozinha e abri a porta. O cachorro correu até a porta, mas não desceu para o porão. Ele apenas ficou parado na moldura e rosnou, seu cabelo ainda espetado para cima. Eu acendi a luz e desci as escadas. Eu comecei a gritar um monte de coisas, fingindo ser muito mais durão do que sou. Mas não ouvi nem vi nada lá embaixo. Eu tentei chamar o cachorro para o porão, mas ele não estava se movendo. Eu até fui tão longe, a ponto de olhar por todo o porão para dar um pouco de paz à minha mente. É um porão acabado, então eu olhei em armários em cada canto, atrás de móveis e até mesmo no banheiro que está lá embaixo. Nenhum intruso e nenhum fantasma maligno. A única coisa que percebi foi o quão irremediavelmente frio estava lá embaixo. Eu sei que é um porão, mas eu estive lá embaixo 1 milhão de vezes e não está tão frio assim. Mesmo no rigor do inverno, nunca está tão frio. No final do dia,
Um porão frio não é motivo para entrar em pânico e fugir. Eu passei o resto da noite na sala de estar. Demorou um pouco, mas o cachorro finalmente se acalmou e nós dois adormecemos novamente. No dia seguinte, o cachorro estava completamente bem. Nós brincamos do lado de fora por um tempo e eu passei a maior parte do dia ouvindo música e assistindo a filmes. Eu desci para o porão em um determinado momento durante o dia e a temperatura estava completamente normal. Parecia como o resto da casa. Eu realmente não passei muito tempo pensando nisso e apenas segui o resto do dia. Naquela noite, decidi ficar no sofá só para o caso de o cachorro ter outro incidente com a porta do porão. Eu queria ficar acordado até mais tarde, mas acabei adormecendo enquanto assistia a um filme. Mais uma vez, quase na mesma hora, acordei com o cachorro fazendo um escândalo e latindo como se a casa estivesse pegando fogo ou algo assim. Eu entrei na cozinha furiosamente e novamente tentei fazer o cachorro parar de latir, mas ele não ouviria pela segunda noite consecutiva. Mas esta noite era diferente. Eu não pensei que fosse possível, mas o cachorro estava ainda mais errático naquela noite do que estava na noite anterior. Eu sabia que não havia nada lá embaixo, então eu disse a ele repetidamente que estava tudo bem. Era como se eu nem estivesse lá. E eu pego a maçaneta desta vez. Em vez de continuar a latir, ele começou a chorar e a gemer. Foi a coisa mais estranha. Eu soltei a maçaneta e quando tentei consolar o cachorro, ele começou a latir novamente. Eu estava irritado e confuso. Mais uma vez, peguei a maçaneta e desci as escadas. Novamente o cachorro começou a chorar e ainda não queria me seguir para o porão. Desta vez foi diferente. Ainda estava frio lá embaixo, assim como na noite anterior, mas desta vez cheirava tão mal. Eu não sei como descrever o cheiro além de apenas ruim, mas talvez a coisa mais estranha foi que algumas das fotos que ele tinha na parede da família estavam derrubadas, e os bancos do bar lá embaixo também estavam derrubados no chão. Além disso, nada mais foi deslocado ou destruído. Eu peguei os bancos do bar e também as fotos, e apenas os coloquei no bar. O cheiro era tão opressivo que eu não queria mais estar lá embaixo. Eu voltei para cima, e por cerca de 30 minutos o cachorro continuou a latir, e eu tentei descobrir qual poderia ser a razão para o cheiro. Quando o cachorro finalmente se acalmou, eu lhe dei um petisco e nós dois adormecemos. Quando acordei de manhã, fui para o porão para tentar descobrir a origem do cheiro, mas o cheiro tinha desaparecido, nem mesmo um odor persistente. Além disso, o cachorro me seguiu para baixo e ele estava tão feliz quanto podia estar. Por 2 noites, aquele cachorro se recusou a entrar no porão comigo, mas hoje ele desceu lá sem se preocupar com nada no mundo. Eu estava completamente perplexo. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido nas 2 noites anteriores. Steve chegou em casa por volta da 1 da manhã. E como você pode imaginar, seu cachorro estava pulando de alegria. A esposa dele levou o cachorro para fora e eu comecei a colocar a conversa em dia com o Steve por um tempo. Ele perguntou como estavam as coisas e eu disse a ele que na maior parte tudo estava ótimo. Ele me deu um olhar confuso quando eu disse "na maior parte". Então eu expliquei em detalhes o que aconteceu durante o fim de semana. Eu esperava totalmente que ele risse e assumisse que eu estava fazendo uma piada com ele. Mas ele não riu, ele nem sorriu, ele apenas ficou lá. Ele finalmente olhou para baixo e me disse que ocasionalmente, quando o cachorro era um filhote, ele tinha esses ataques de latido e simplesmente ficava louco latindo para aquela porta. Aparentemente ele não fazia isso há anos, então Steve se esqueceu disso. Eles nunca souberam o motivo, mas então uma noite ele simplesmente parou de fazer isso. Eu podia ver que o Steve estava assustado, muito mais assustado do que eu. Nós falamos sobre isso por um pouco mais de tempo, mas no final eu continuei dizendo ao Steve para não se preocupar, e provavelmente não é nada. Faz 2 semanas e eu não consegui parar de pensar nisso. Steve me disse que desde que estão em casa, o cachorro tem estado completamente normal e não teve episódios com a porta do porão. Eu tentei investigar isso por conta própria, mas não encontrei nada que pudesse explicar logicamente o que aconteceu. Justo quando penso que posso ter encontrado algo que meio que explica o que aconteceu, uma vez que somo tudo, não faz sentido. Então qual é o problema? Alguém pode me explicar por que aquele cachorro estava agindo assim? Qual era o cheiro e de onde ele vinha? Eu preciso de ajuda, pessoal. Estou perdendo o sono.
e nem mesmo moro naquela casa. Eu só quero algum tipo de resposta. História 2. As crianças no corredor. Eu não sei se isso é considerado sua típica história de terror, mas definitivamente é assustador e muito inquietante. Quanto mais tempo passa, mais assustador se torna para mim. Eu adoraria compartilhar e ver o que as pessoas acham. Foi há alguns anos atrás. Eu tinha acabado de terminar com meu namorado e me mudado para este apartamento fofo. Era um complexo de apartamentos inteiro. O complexo em si era bonito, tranquilo e elegante. Eu rapidamente fiz amizade com os vizinhos e vários dos outros inquilinos. Era apenas uma comunidade pequena, agradável e amigável. Alguns meses após o início do meu contrato de aluguel, pensei ter ouvido o som de passos vindo do corredor uma noite enquanto me preparava para dormir. Eu olhei pelo olho mágico da porta, mas não vi nada. Não havia crianças no meu prédio, então eu não conseguia imaginar quem estaria correndo naquela hora. Mas coisas estranhas aconteceram, então eu não questionei. As próximas noites ouvi o som novamente. Eu não me levantei e olhei, porque simplesmente não parecia tão importante para mim na época. Vale a pena notar que meu apartamento está no nível do solo, e minhas janelas dão para um belo pátio. A porta do apartamento ainda está dentro do prédio, e você precisa de uma chave para entrar no prédio. Levou um pouco de tempo para me acostumar com as janelas no nível do chão no início, porque se você quisesse, poderia chegar bem perto da janela do meu quarto. Eu diria que não estava preocupado com ninguém nesta comunidade fazendo isso. Estou apenas afirmando que era algo que estava na minha mente quando me mudei pela primeira vez. No entanto, essa informação está prestes a se tornar relevante, porque uma noite eu acordei com o que parecia ser risadinhas do lado de fora da janela do meu quarto. Foi estranho, com certeza, mas eu apenas pensei que algumas crianças estavam agindo de forma estúpida e ficando muito perto da minha janela. Eu bati no vidro da janela e fiz um barulho alto de silêncio. O riso parou por apenas um segundo, e então um leve som de batida pôde ser ouvido do outro lado do vidro. Isso me deixou assustado, mas eu não ia deixar que algumas crianças tivessem essa satisfação sobre mim. Uma vez que me composei, peguei a cortina e a abri de uma vez. Não havia ninguém lá. Eu estava olhando para o tranquilo pátio noturno e nada mais. Mesmo que algumas crianças estivessem lá fora, não tenho ideia de onde elas teriam ido tão rápido. Eu fechei a cortina e ignorei. Eu não ia deixar que algumas crianças estragassem meu sono. Esse estranho riso do lado de fora da minha janela continuou por algumas noites. Eu acabei de aprender a ignorá-lo. Eu tenho sobrinhos e sobrinhas jovens, e geralmente quando ignoro suas brincadeiras estúpidas, eles param de fazer o que estão fazendo. Esse era o meu plano com essas crianças risonhas. Eu assumi que se eu simplesmente parasse de reconhecê-los, eles parariam de tentar me incomodar. E a menos que me dessem um motivo para denunciá-los, eu não iria incomodar o gerente do complexo de apartamentos com isso. Acho que foi 2 dias depois, enquanto eu estava no trabalho, que recebi um e-mail do gerente do complexo. Ela parecia baixa no e-mail. Ela perguntou se eu poderia parar no escritório principal quando chegasse em casa do trabalho. Ela tinha que me mostrar algo, e ela afirmou que era urgente. Eu disse a ela que poderia passar depois do trabalho. Eu me lembro de estar estressado com isso o dia todo. Eu estava preocupado que meu dinheiro do aluguel não tivesse sido compensado ou algo assim. Quando cheguei, ela me disse para trancar a porta. Ela começou a falar baixinho, quase em um sussurro. Esse cara que trabalha no escritório de segurança entrou e sentou-se ao meu lado. O gerente me disse que enquanto o segurança estava monitorando algumas filmagens, ele se deparou com isso. Ela me mostrou as imagens da câmera de segurança do corredor onde meu apartamento está localizado. Por volta das 2 da manhã, 2 pequenas figuras encapuzadas se aproximaram da minha porta. Eles pareciam ter o tamanho de crianças que tinham talvez cerca de 10 ou 12 anos. Eles estavam apenas parados lá na filmagem granulada. Parecia que eles estavam a cerca de 1 centímetro da porta. A parte mais assustadora disso foi que quando ela avançou rapidamente a filmagem, eles não se moveram nem um pouco. Eles ficaram quase 10 minutos apenas parados extremamente perto da porta do meu apartamento. Antes de finalmente se afastarem, uma das pequenas figuras alcançou a maçaneta e tentou abrir a porta. Você pode vê-los claramente empurrando a porta algumas vezes, mas ela não abre. Após os 10 minutos no vídeo,
eles se afastam da vista da câmera. Eu finalmente fiquei assustado. Quem quer que essas crianças fossem, elas estavam me mirando por algum motivo. Eu contei ao oficial de segurança e ao gerente sobre o incidente da janela. Mas quando eles revisaram as filmagens, não encontraram nada. Ainda chamamos a polícia e lhes fizemos uma declaração. Eles disseram que, se mais alguma coisa acontecer, ligue para eles, mas naquele momento, realmente não havia nada que eles pudessem fazer. O oficial de segurança tentou ver se conseguia descobrir para onde as crianças foram quando saíram da porta do meu apartamento. Mas é quase como se tivessem desaparecido. Eles não conseguiram encontrá-los em nenhuma outra câmera em todo o complexo. Na noite seguinte, decidi ficar acordado. Eu ia pegar essas crianças de um jeito ou de outro. Mas naquela noite não havia nada. Sem risadinhas e sem sons do corredor. Foi cerca de uma semana depois, e eu ouvi algo vindo do corredor. Era cerca de 1:30 de manhã. Eu mutei a TV e ouvi atentamente. Eu ouvi o som da minha maçaneta chacoalhando. Estava acontecendo. As crianças estavam de volta à minha porta. Eu corri nervosamente e gritei para eles se afastarem. Eu podia ouvir uma criança rindo, e então outra voz suave de criança sussurrou: "Mãe, estamos em casa. Basta abrir a porta e nos deixar entrar." Eu não disse nada. Eu olhei pelo olho mágico e vi apenas duas pequenas figuras com a cabeça baixa. A voz sussurrou novamente: "Por favor, deixe-nos entrar. Estamos em casa agora. Por favor." Aquele último "por favor" que a criança disse quase soou desesperada. Eu não me importei. Eu gritei que a mãe deles não mora mais aqui e que eu ia chamar a polícia. Ambas as crianças começaram a rir. Então a maçaneta começou a tremer novamente. Uma das crianças começou a jogar o corpo contra a porta, mas ela não se mexia. Eu fiquei lá segurando a porta por 1 minuto, que eu não ouvi mais risadas, e a maçaneta não estava tremendo. Quando olhei uma última vez, ninguém estava lá fora. Eu ainda estava com muito medo de abrir a porta, só para o caso de eles estarem bem fora da minha vista. Eu chamei a polícia, e os policiais foram rápidos em assumir que eram apenas as crianças locais fazendo uma brincadeira comigo. Eu não discuti com isso, porque parecia a explicação mais lógica. Eu terminei com a minha declaração, e isso foi tudo. Alguns dias depois, encontrei o gerente do apartamento no estacionamento. Ela me puxou para o lado e perguntou se eu tinha vivido algo desde a última vez. Eu disse a ela que não, e que tinha certeza de que eram apenas algumas crianças locais. Ela fez uma cara estranha e me disse que não tinha tanta certeza. Ela me disse que a mulher que morava no apartamento antes de mim era estranha. Ela não me deu um monte de informações por razões de privacidade, mas ela estava bastante confiante de que algo horrível aconteceu com os filhos daquela mulher. Ela não elaborou nem deu detalhes. Ela nem mesmo me deu o nome. Ela apenas insinuou que algo horrível aconteceu e deixou assim. Ela disse que já tinha falado demais e que não queria se meter em problemas por compartilhar informações pessoais. Ela me disse para ter cuidado e apenas continuar trancando minhas portas. Nunca vou esquecer dela se afastando e dizendo: "Isso não foi uma brincadeira." Para o meu conhecimento, não acho que aquelas crianças tenham visitado meu apartamento novamente enquanto eu estava lá. Passei algum tempo tentando descobrir exatamente o que aconteceu, como quem eram essas crianças e o que o gerente do apartamento quis dizer. Ela estava insinuando que essas crianças eram como fantasmas ou algo assim. Eu sei que parece insano, e tenho certeza de que não é isso, mas você tem que admitir, é estranho. É estranho para mim que a polícia e o segurança não conseguiram encontrar para onde essas crianças foram depois que saíram do meu apartamento. Algo que me ocorreu depois que eu já tinha me mudado foi algo que eu havia negligenciado. Não deveria haver uma maneira para as crianças entrarem no prédio do apartamento sem uma chave. Como eu disse antes, não havia crianças que moravam no meu prédio específico. Então, como eles conseguiram entrar? Para onde eles foram? À medida que o tempo passa e eu reflito sobre esta história, fico mais assustado. É incrível para mim que eu não estivesse mais assustado no momento. Estou anos distante e nem mesmo moro lá mais. E estou mais assustado hoje escrevendo isso do que estava quando experimentei. Eu ainda não acredito em fantasmas ou em qualquer coisa paranormal, mas não consigo explicar exatamente o que foi. As crianças do bairro são a solução fácil, mas quanto mais eu revivo as memórias na minha cabeça, mais impossível isso parece.
Eu sei como essa história soa, mas acho que vale a pena compartilhar. Talvez eu realmente tenha tido uma experiência com algo que não é deste mundo. História 3. Os bilhetes sombrios. Esta história que estou prestes a compartilhar aconteceu comigo há cerca de 10 anos. Sem dúvida, é uma das coisas mais aterrorizantes que já me aconteceram. Recentemente, parei de contar essa história para as pessoas porque, na maioria das vezes, elas me dizem que estou mentindo ou inventando. Foi minha esposa quem me incentivou a escrever isso e compartilhar. Ela disse que talvez alguém lá fora tenha passado por uma experiência semelhante. Então aqui está. Naquela época, eu trabalhava em um emprego sem futuro. Assim como a maioria de nós, era uma maneira de fazer o dinheiro dar. O arrasto mundano do trabalho no varejo estava começando a drenar a vida de mim. Uma tarde, quando eu estava saindo do trabalho, notei algo rosa neon pendurado na maçaneta da minha porta do carro. Era um post-it com uma mensagem amigável escrita. Simplesmente disse: "Você é especial e espero que tenha um dia incrível." Também tinha um adesivo de carinha sorridente preso ao bilhete. Eu achei que era legal, e isso me fez sorrir. Além disso, não pensei mais nisso naquele momento. Nos próximos dias, quando eu saísse do trabalho, teria uma mensagem anexada a uma nota no mesmo lugar. Eu sei que algumas pessoas me disseram que é assustador e estranho, mas eu gostei da atenção. Nesse ponto da minha vida, eu não estava recebendo atenção com muita frequência. Então foi bom ser visto. Depois de 3 ou 4 mensagens amigáveis, decidi que ia deixar uma mensagem na minha porta desta vez. Quando estacionei para trabalhar naquela manhã, peguei meus próprios post-its e escrevi uma mensagem. Eu mantive as coisas amigáveis enquanto também caminhava na linha de ser um pouco flertador. Quando saí do trabalho naquela tarde, fiquei feliz ao encontrar outra nota. O flerte funcionou porque essa pessoa começou a flertar de volta. Eu não sabia se isso era uma piada ou se era sério, mas de qualquer forma eu mantive a farsa por alguns dias. A mudança antes de eu ter um dia de folga, deixei um bilhete dizendo algo como: "Não sintam minha falta demais no meu dia de folga." Quando saí do trabalho, eu tinha um post-it que tinha apenas uma cara triste desenhada nele. Este é o lugar onde eu pensei que o jogo terminaria de vez. Alguém estava se divertindo comigo, eu cedi. E agora que eu ia sair, pensei que isso simplesmente iria se apagar. Eu não poderia ter estado mais errado. Quando acordei no dia seguinte, fiz algumas coisas em casa. Era final da manhã quando saí para fora pela primeira vez. Eu notei algo rosa neon na porta do carro novamente. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Eu me aproximei da nota de forma tentativa. Disse: "Você fica fofo quando está dormindo." Isso me assustou. Depois de um tempo, concluí que alguém estava brincando comigo. Claramente era alguém com quem trabalhei, que sabia onde eu morava. Foi a única coisa que fazia sentido para mim. Eu amassei o bilhete e joguei fora. Quando voltei ao trabalho, as anotações continuaram por alguns dias. Eles começaram amigáveis, mas no terceiro dia de eu não responder mais, eles começaram a ficar maldosos. As mensagens amigáveis agora diziam coisas como: "É melhor você me responder. E lembre-se, eu sei onde você mora." Eu pensei em chamar a polícia, mas ainda estava tão certo de que era alguém que eu conhecia brincando comigo. Decidi deixar uma nota na manhã seguinte. Eu escrevi uma mensagem dizendo: "Deixe-me em paz, ou eu chamarei a polícia." Eu realmente não tinha planos de chamar a polícia, mas se fosse realmente alguém que eu conhecia, pensei que esse seria o momento em que eles finalmente se apresentariam, ou pelo menos parariam com os bilhetes. Quando saí do trabalho naquela tarde, percebi que minha nota tinha sumido. E pela primeira vez em um tempo, não tinha novas notas na minha porta. Eu me senti aliviado. Eu ainda queria saber quem era, mas se as notas parassem, eu ficaria feliz. Naquela noite, eu acordei em algum momento no meio da noite porque pensei que ouvi algo. Desde que a nota estava do lado de fora, eu estava nervoso. Eu sentei na cama por 1 minuto, apenas sentado em silêncio, tentando ouvir. Então eu ouvi algo novamente. Soou um pouco como barulho de pés arrastando, mas era difícil dizer se eram apenas os ruídos da casa ou se era algo mais alarmante. Eu assumi que estava apenas ouvindo coisas, mas não estava correndo nenhum risco. Eu peguei um bastão de beisebol e segui pelo longo corredor do meu quarto até a sala de estar aberta.
A cada passo que eu dava, comecei a pensar no pior. Se uma pessoa estivesse em minha casa, eu não acho que teria conseguido acertá-la com o bastão que eu estava segurando. Eu simplesmente não sou esse tipo de pessoa. Eu cheguei ao final do corredor e apenas parei. Qualquer bravura que eu tinha quando saí do meu quarto havia desaparecido. Se você estiver de pé no final do corredor, pode ver minha sala de estar, sala de jantar e cozinha. Eu acendi as luzes reguláveis e examinei o quarto de onde estava parado. Eu estava com medo demais para me mover mais. Eu continuei imaginando alguém se escondendo atrás do sofá ou algo assim. Eu fiquei em silêncio por 1 minuto ou mais e não ouvi nada. Eu desliguei as luzes e caminhei rapidamente de volta para o quarto. A qualquer momento eu esperava que alguém corresse atrás de mim, mas felizmente isso não aconteceu. Eu tranquei a porta do meu quarto e liguei a TV. Eu queria abafar o ruído do nada. Acabei adormecendo eventualmente. Quando acordei naquela manhã, quase me esqueci de quão assustado eu estava. Eu fui até a geladeira para pegar um pouco de suco, e foi então que eu vi. Um post-it rosa brilhante estava colado na geladeira que dizia: "Você não pode me manter longe", com um rosto sorridente anexado após essa declaração. Depois de ficar congelado por cerca de 30 segundos, corri para verificar todas as portas e janelas da minha casa, e todas ainda estavam trancadas. Eu sei com certeza que ninguém tinha uma chave para a minha casa. Minha família vive em outro estado, e eu não estou próximo o suficiente de ninguém aqui para confiar a eles uma chave. De alguma forma, essa pessoa entrou na minha casa e deixou uma mensagem na geladeira. Eu não estava mais brincando. Eu chamei a polícia e dei a eles as informações. Eles afirmam ter feito uma investigação, mas não conseguiram obter nenhuma informação útil. Infelizmente, anotações aleatórias não eram muitas para eles se basearem. Pelo menos foi isso que disseram. Eles tentaram verificar as câmeras no estacionamento onde trabalho, mas onde estaciono, as câmeras não alcançam. As vagas de estacionamento para funcionários estão ao lado da loja, e não há câmeras lá. A polícia concluiu que tinha que ser alguém que me conhecia. Eu teria concordado se não fosse pela nota dentro da minha casa. Sou um obsessivo quando se trata de trancar minha porta, então sei que ninguém teve acesso para entrar na casa. Eu fiquei na casa de um amigo por algumas noites, só porque eu ainda não estava pronto para dormir no meu lugar. Acabamos indo à loja de ferragens e compramos todas as fechaduras novas para as portas. Naquela primeira noite de volta à minha casa, meus amigos ficaram comigo e nada aconteceu naquela noite. Alguns meses se passaram e nada aconteceu. Nenhuma nova nota no trabalho e nada na minha casa. Foi mais de 2 meses depois, quando saí para o trabalho uma manhã, e notei um dos horríveis bilhetes rosas na minha porta da frente. Eu peguei o bilhete e dizia: "Acho que você não quer mais brincar." Eu chamei a polícia imediatamente, mas eles não fizeram muito. Eu investi em câmeras depois disso, mas nada mais aconteceu. Trocar as fechaduras da minha casa poderia ter salvo minha vida. De alguma forma, essa pessoa tinha que ter uma chave da minha casa. É a única coisa que faz sentido para mim. O que eu não consigo entender é por que eu e quem era aquela pessoa. Sempre que penso de volta sobre toda aquela situação, quase fico doente. Eu penso de volta na noite em que ouvi algo dentro da casa. Tinha que haver uma pessoa se escondendo em algum lugar, a poucos centímetros ou pés de onde eu estava parado. Por que eles não me prejudicaram então? Eu me pergunto se brincar comigo era tudo o que essa pessoa queria. Um amigo uma vez me disse que quando eu voltei para o quarto e tranquei a porta, é possível que essa pessoa tenha tentado entrar no quarto, mas trancar a porta pode ter salvado minha vida. Faz 10 anos e nada aconteceu desde aquela última nota. Eu me mudei desde então e agora estou casado. Toda vez que vejo aqueles estúpidos post-its rosa, sempre me lembro daquela experiência horrível. Seja qual for o caso, estou apenas feliz por ainda estar aqui para contar a história.